todos. Sou o professor Max Junoc, do cursinho da professora Fabiane Prado. E vamos realizar agora a correção da prova de diretor de Sorocaba, que aconteceu no último dia 25/10/2020. Estou com a prova aqui. Nós vamos analisar as questões de 16 a 50. São 35 questões. O início tem a parte pedagógica e o final a parte de legislação. Tá? Então, vamos analisar aqui a partir da 16. Então, vamos lá. Já tenho aqui a nossa prova. Tá? Questão 16. Nós entramos com o professor Cortella. Ele cita que são 5 competências para um líder. Ele fala de inovar a obra, abrir a mente, levar a equipe, recriar o espírito e empreender o futuro. Quem viu a correção da prova de supervisor de ensino, viu que nós tivemos uma questão desses aspectos também, né? Agora, o que acontece? Ele tentou me enganar no começo da questão. Então, olha a atenção na leitura, ó. Como o líder precisa ser companheiro e também ter o outro como companheiro, aí você pode estar pensando, opa, ele está falando de elevar a equipe. Ao mesmo tempo em que ajuda a companhia em sua transição para o futuro, aí você pode, opa, pode ser empreender para o futuro, né? Cabe a ele cultivar competências essenciais nesta grande arte de interação. Ponto. Ele só está dando uma introdução. Na verdade, ele está tentando te induzir ao erro. Foi só uma introdução. A pergunta vem agora. Segundo Cortella, o líder deve ficar atento àquilo que muda e estar sempre disposto a aprender. Um líder atento a tudo que muda e sempre disposto a aprender é um líder que deve ter a competência de abrir a mente, tá? Então, atento a tudo. Ó, mente aberta. Sempre disposto a aprender, mente aberta, tá? Não tem nada a ver com inovar a obra. Inovar a obra envolve cada um tem uma obra, né? Ele fala. E recriar o espírito, né? Aquela motivação, um incentivo às pessoas, tá? Então, ele tentou me enganar no começo com um pequeno texto, citando a questão do companheiro e do futuro, né? Mas a pergunta é após o ponto final, segundo Cortella, e tudo mais, tá? Então, essa questão 16, letra B de bola, percebe como ele já começou a parte específica, tentando enganar a gente aqui, tá bom? Questão 17. Essa questão aqui, nós vamos com o professor José Carlos Libani, tá? Ele vem abordar que o diretor da escola é o principal responsável pela escola. Tem a visão de conjunto, articula e integra os vários setores, entre outras atribuições. Então, nós temos aqui uma parte no livro em que ele fala atribuições do diretor e atribuições do coordenador. Esta questão, ela está variando aqui e mexendo vários aspectos entre as atribuições do diretor e as atribuições do coordenador, tá? Então, nesta questão 17, a nossa alternativa correta, porque envolve apenas funções do diretor, é a letra A. Conferir e assinar documentos, encaminhar processos ou correspondências pendentes da escola de comum acordo com a secretaria escolar. Não está falando de secretaria de educação, tá? Está falando de secretaria da escola. Porque olha as demais. Quem coordena a reunião pedagógica é o coordenador, não o diretor, segundo o autor, tá? Na letra C, quem planeja e coordena conselho de classe é o coordenador e não o diretor. Na D, quem dá assistência direta aos professores é a coordenação. E na última, né, o acompanhamento das atividades de sala de aula é o coordenador também. Então, essa é uma questão que precisava ter em mente, né, as funções de direção e de coordenação. Ele explica as duas. Só que a pergunta, quais são as atribuições do diretor da escola? Um comentário aqui, foram 3 questões do Libânio para essa prova de diretor. Né? Nessa semana agora, a próxima vai entrar a prova de orientador pedagógico.
Então, não sei, talvez aí uma dica, né? Dá uma estudada, uma analisada nas funções do coordenador. Ele cita coordenador, né? Mas para Sorocaba é orientador pedagógico. Vai que é exigido alguma das funções do orientador, tá? Hashtag fica a dica aí. Então, questão 17, letra A. Vamos lá. Questão 18. Esta é uma questão de Edgar Morin. Nós já temos observado pelas correções de diretor, né? Essa agora, a de vice, a de supervisor que nós já fizemos. Esses temas, né? Libânio, Morin, Cortella, são figurinhas carimbadas aqui nas nossas provas. Então, o que ele está dizendo aqui, ele tentou também me induzir ao erro a respeito de várias palavrinhas. Então, por exemplo, ó, olha no enunciado. Ele afirma que a união planetária, puxa, planetária, está falando do planeta Terra, né? Tem uma exigência de um mundo encolhido, interdependente. Tal união pede uma consciência e sentimento de pertencimento mútuo à nossa Terra. Ó, falou de planeta, falou de Terra, considerada como a pátria, devem escrever. Então, ele está citando muito, tentando me induzir ao erro na questão cívica terrena. Então, ele tem um capítulo que ele fala da nossa consciência terrena. Mas, segundo o autor, nós devemos ter que tipo de consciência? A consciência que ele cita não é consciência terrena. A consciência que ele cita é a consciência antropológica. É a palavrinha mais diferente aqui, né? Ele tem uma parte que ele cita de questão cognitiva, ele cita a questão da Terra, né? A parte da ecologia, mas a consciência antropológica. A antropologia envolve o ser humano no centro, tá? Precisamos entender essa condição do ser humano no centro do nosso mundo, do nosso universo. Então, ele é importante, mas não como algo egoísta, tá? Mas para entender realmente a condição dele. Então, a consciência antropológica ela é importante para entender a nossa posição na Terra, tá? Como seres humanos, e não em relação a pátrias, né? Como, por exemplo, sou brasileiro, dane-se o resto do mundo. Não. A nossa, considerada como nossa primeira e única pátria, e última pátria, como ele fala, a Terra. Então, todos nós somos cidadãos da Terra e precisamos ter uma consciência antropológica, para entender que o ser humano, ele é o fundamento aqui da nossa existência, tá bom? Então, uma questão aí, essa precisava ter lembrado da palavrinha, hein? O professor Marcelo citou essa palavrinha, precisava ter lembrado dela aí na nossa questão. Tá? Então, 18, letra B de Daro. Vamos lá. Questão 19. Acompanha com a gente aqui Isabel Alarcão, tá? Então, esta questão fala da organização, da missão social, da escola, tá? Escola reflexiva. Preste atenção na questão da escola. Então, na organização da escola, ela acompanha o trabalho dos professores, olha na letra A, se limitam à transmissão de avaliação. Olha na C, elabora um projeto com seus membros sem interferência dos integrantes. Ó, escola que mexe, ninguém mais mexe, tá? Olha na D, entende a sala de aula como espaço privilegiado de acúmulo e reprodução de conhecimento? Reprodução não. E na E, questiona as ordens e os regulamentos do sistema, decidindo internamente acatar ou não? Não. A escola tem que aceitar, né, as normas que vêm. Então, esta questão, por mais que você bate o olho, né, e falava assim, nossa, esta letra B, o que é processo heurístico? Puxa vida, mas essa é aquela questão que dava para matar por eliminação. As outras quatro estavam bem erradas, né, no quesito do que é escola. Então, a alternativa correta, letra B, ela indica, né, que a escola, na sua missão e organização, confronta-se com o desenrolar de sua atividade em um processo heurístico, simultaneamente avaliativo e formativo.
Então, um processo global, um processo como um todo, tá? Em que eu vou ter um raciocínio lógico dedutivo, tá? Para poder fazer simultaneamente o quê? A minha avaliação, tá? De como eu estou e os processos formativos dos meus alunos. Então, uma escola reflexiva, ela analisa como ela está e ela ajuda na aprendizagem dos alunos. Então, esse é o desenrolar aí da, da escola reflexiva, tá? Então, cuidado com essas questões, que às vezes eles colocam uma palavra difícil, como foi aquela do antropológico, né? Essa daqui do heurístico, para tentar induzir a gente ao erro, mas é importante a gente entender aqui, principalmente a questão da eliminação, tá? Para não confundirmos e não darmos bobeira aí. Questão 19. Questão 20. Essa de planejamento, Danilo Gandim. Ele fala que planejamento e plano ajudam a alcançar a eficiência, tá? Então, ele está focando num dos aspectos do planejamento que é a eficiência, tá? Uma coisa é a eficácia, outra coisa é a eficiência. Então, a eficiência é fazer bem feito, tá? Ele fala, né, a fim de que o processo seja aquilo bem feito, né? A fim de que seja bem feito daquilo que se faz dentro dos limites da execução. Então, é uma das características do planejamento. Ao discutir o planejamento, quais são pontos essenciais? Agir emotivamente? Ele não fala sobre isso. Executar de forma reativa, ou seja, eu só reajo. Me bateu, eu bato de volta. Não planejou, também não planejo. É isso. Pôr em ação um conjunto de técnicas para racionalizar a ação. Então, se eu quero fazer bem feito, eu preciso ter um conjunto de técnicas? Sim. Nossa resposta correta na 20 é a letra C. Sim, um conjunto de técnicas. Se eu quero fazer bem feito, eu preciso de técnicas adequadas para poder planejar. Ele fala na D, né? Planejar é projetar uma realidade de um sonho no futuro distante. Isso aqui não é planejamento, não. Isso é sonho. E na E, realizar tarefas que surgem durante o processo, sejam essenciais ou não. As não essenciais eu vou cortar fora. Tá? Então, mais uma questão que dava para entender pelo contexto. Preste atenção na leitura, tá? Minha dica, vai pegando a caneta, por exemplo, ó, agir emotivamente. Já dá o risco nela aqui, né? Você está olhando forma reativa. Reativa não. Você bateu o olho aqui, futuro distante fica para depois. Essenciais ou não, tá vendo? Ó? Por eliminação, eu fico cortando palavras ou expressões que estão totalmente fora de uma ideia de um planejamento participativo, tá? Da eficiência, como ele citou ali em cima. Então, me sobrou a letra C, por mais que você bate o olho e fala, nossa, mas conjunto de técnicas, né? Mas é isso mesmo, porque ele está falando da eficiência, que é fazer bem feito uma situação. Então, eu preciso aí focar nesses aspectos, tudo bem? Então, uma questão aí sobre planejamento. 21, mais uma de planejamento. Eles colocaram três aí na sequência. Essa da professora Ilma Veiga. Então, ela utiliza, né, a fala de vários autores. Aqui está usando sobre Neves. Então, ela está focando numa das questões do PPP, que é a autonomia. Vamos lembrar que no capítulo 4, que fala da autonomia, ela cita, né, a relação da autonomia com a liberdade e a democracia, primeiro aspecto. Depois, a autonomia em relação à racionalização. E depois, sobre a ética. Tá? São três dimensões em que se trabalha a autonomia. No caso, ele está focando na segunda dimensão, que é relacionado com a racionalidade, tá? A razão de ser da escola, os objetivos e tudo mais. E ela cita que existem três eixos dentro deste item racionalidade, ou seja, três situações que são três práticas que a escola vai executar e tem que estar bem equilibrada cada um desses três eixos para que a racionalidade, para que as situações, né, lógicas, organizacionais, elas aconteçam. Então, a alternativa correta, porque é bem exemplificada essas três situações na obra dela, é a letra I. A escola tem que estar bem organizada administrativamente, suas ações administrativas, pedagogicamente e financeiramente.
Então, vocês vão lembrar que o PPP ele deve estar dentro de um contexto da gestão democrática. E a gestão democrática envolve a comunidade participar desses três aspectos. Então, não é só a escola que lida com esses três aspectos. Olha ali no enunciado. Delegar ao diretor e aos demais agentes a possibilidade de dar resposta. Então, a APM, por exemplo, que é citada aqui na obra, ela tem autonomia administrativa de se organizar, pedagógica, de participar das ações pedagógicas e financeiras, que cuida de dinheiro também. Então, a escola como um todo, não só o diretor, mas delegando também a outras pessoas, essas são os três eixos aí. Na letra A, né, burocrático, teórico e prático, né? O burocrático fala de eliminar a burocracia, né? Na B, até o gerencial, educativo, eu podia considerar, né, como administrativo, pedagógico, mas humanitário não. Não poderia associar o humanitário com o financeiro. Antropológico, você bateu o olho no antropológico, falou, eita, essa palavrinha duas vezes na prova, né? Filosófico, pedagógico, as duas nada a ver. Epistemológico, né, que é de conhecimento, mas daí colocou educativo. Então, aqui, o que foi tentado fazer foram colocar palavras difíceis para ver se te enganava, né? Então, autonomia, aquilo que se tem numa gestão democrática, tá? Para a elaboração de um projeto político-pedagógico, envolve essas três ações, tá? Administrativo, pedagógico e financeiro, ok? Vamos lá, questão 22. Assim eu vou chegar amanhã lá. Deixa eu só tirar aqui. Vamos lá. A questão 22 é uma questão muito bacana, da professora Heloísa Lã, em que ela, primeiro vamos analisar a tabela, tá? Aí nós vamos ali para as alternativas. Então, esta tabela, ela fala de clima e de cultura. Então, vamos lembrar aqui o que é clima e o que é cultura? Isso aqui já caiu em outras provas, tá? De vice e tudo mais. E tá caindo nas provas, hein? Fica a dica aí. Não posso confundir o que é clima e o que é cultura. Olha só, mudança mais fácil. É o clima. O clima é mais fácil. Lembra do clima? Associo com o clima da meteorologia. Tá chovendo, daqui a pouco tá sol. O clima tem uma mudança mais fácil. Aí na B, a mudança exige muito tempo, perseverança. Opa, muito tempo é cultura, tá? Para você estabelecer. Lembra que eu brinco, né? Que a TV Cultura tá aí há muito tempo. Tá firme e forte aí, né? Se o pessoal tá assistindo ou não é uma outra conversa. Mas a cultura tá aí firme e forte. Então ela é mais durável. Olha os outros, ó. Elevado nível de interferência, baixo nível de interferência. Então, no clima, é um baixo nível de interferência. Na cultura, é um elevado nível de interferência. Tá? Nós já vamos ver sobre isso. E a natureza duradoura, né, não permanente, profunda, é da cultura. E uma transitória é do clima. Então, a alternativa correta que nós temos, eu já deixei aqui num jeito aqui para a gente poder enxergar, é a letra B de bola. Tá? Opa, um pouco de coordenação motora aqui. A B de bola, onde ela fala, né, que o 1 é o clima. Então, é o item A, que é mais fácil, é o item D, que é de baixo nível de interferência, e o nível F, que é de natureza transitória. Tá? Aí a cultura ficou com os outros três. Então, eu preciso saber fazer bem essa distinção. Tá? Talvez pegou para você aí a situação de elevado ou baixo nível de interferência. Mas você vai observar, né, eu vou só baixar aqui um pouquinho, você vai observar que se você soubesse a letra A, B, E e F, acompanha aqui junto, ó. Ele fez o risco, saiu fora aqui. Deixa eu apagar. Então, acompanha comigo aqui. Só de você saber que é mudança mais fácil, que é a letra A, e natureza transitória, que é a letra F, procura alguma que o item 1 é A e F. É só a letra B de bola. Então, dava para matar por eliminação, só de lembrar dessas características do clima. Agora vamos entender o que é elevado nível de interferência e baixo nível de interferência. Tá?
mais próximo dos fatos observados ou mais distante, tá? Então, o clima, ele acontece mais próximo dos fatos observados, acontece ali na realidade imediata, na situação direta. Então, tem um baixo nível de interferência. Tá? A interferência talvez é só para aquele momento, tá? Agora, a cultura, ele é mais distante dos fatos. Então, é uma coisa assim mais longínqua, né? O nível de interferência, ele é maior, assim, relacionado à distância, né, com os fatos observados, tá? Então, é uma situação mais duradoura, tá? Qualquer fato que acontece no dia a dia não vai interferir, assim, diretamente, tá? Ali naquela hora, já interferiu, mudou o clima e tal. Não, é uma situação mais duradoura, mais distante. Então, cada fato, tá? A construção deles vai durar um tempo para as coisas acontecerem. Então, é importante entender esta diferença, tá? Uma questão, talvez tentou me confundir por causa da tabela, desses números, né? Mas não estava uma questão difícil. Vamos lá, 23. Miguel Arroyo. Esta questão, ele fala dos coletivos feitos desiguais. Então, aqui é uma obra em que ele faz uma crítica às políticas educacionais, no qual as políticas educacionais, elas têm causado muitos dos problemas de desigualdades. Tá? Então, muitas dessas políticas, elas são as responsáveis pelas desigualdades sociais. Isso se aplica e afeta na escola, tá? Então, se nós analisamos isso, ele cita, né, como coletivos feitos desiguais, qualquer grupo coletivo, né, que está sendo afetado por essa desigualdade. Então, para ele, por exemplo, os coletivos, né, nas suas organizações e movimentos, na sua diversidade, o que cabe a esses órgãos, né? Como que eu conseguiria diminuir as desigualdades entre eles? Então, por exemplo, letra A, consideram-se carentes de educação, letramento, e dependem do socorro. É assim que eu vou resolver o problema, né? Com ações afirmativas? Não. Isso é um dos problemas que ele cita na obra, né? Esse assistencialismo exagerado dos governos, eles causam essas carências e proporcionam as desigualdades, tá? Na B, reconhece como problema gerador de problema cuja solução depende do Estado. Eu falo a mesma coisa da letra A, né, de depender do Estado, das suas políticas, é aquela carência, aquela dependência. Tá? Na C, repolitizam a relação com o Estado, suas políticas e órgãos para a garantia dos direitos? Sim. A letra C é a alternativa correta. Precisa repolitizar, ou seja, ter uma nova política. E para o autor, são essas políticas públicas que causam as desigualdades. Tá? Olha na de baixo, na D, ó. São compensados por meio da distribuição do serviço público. Olha o assistencialismo aqui de novo. E na E, torna-se destinatário de política benevolente. Olha o assistencialismo de novo. Então, se você observar, a A, B, D e E falou de assistencialismo, que é uma coisa que ele bate na obra. Essas políticas em que o importante é dar, e isso causa desigualdade. Então, para o autor, o importante é o quê? É ajudar a pessoa a se desenvolver. Então, repolitizar, ou seja, ter uma nova política, é uma forma de você ajudar a pessoa a ser autossuficiente, a pessoa buscar do fruto aí do seu trabalho, do seu esforço, o seu sustento. Aí eu conseguiria trabalhar questões de igualdade. Mas essas políticas assistencialistas, elas causam a desigualdade. Então, ó, mais uma questão que por eliminação eu conseguiria matar. Ah, mas repolitizou. Uma palavra que eu não entendi direito, tá? Mas eu conseguiria, por eliminação, matar as outras, né? Depender do Estado, compensação, distribuição de serviço, destinatário de política benevolente. Então, tudo isso todas essas, né, foram formas de assistencialismo. Então, atenção aí com esses detalhes. Tudo bem? Vamos lá, avançamos, hein? Nossa correção. Estamos na parte pedagógica, tá? Daqui a pouquinho vamos chegar na parte de legislação. Então, essa questão do professor Vasconcelos. Nós temos duas questões do Vasconcelos, né, nessa prova aqui.
ele fala que existem várias formas de compreender e realizar o trabalho em projetos de ensino e aprendizagem. Então, vocês devem se lembrar que a obra do professor Vasconcelos, ele divide bem entre o processo de ensino e aprendizagem e o projeto político-pedagógico, tá? Ele separa esses dois elementos. Então, esta questão é sobre o projeto de ensino e aprendizagem, a próxima vai ser de PPP, eles dividiram uma questão para cada um dos blocos que ele trabalha. Então, olha a atenção no enunciado, ó. Em sua forma mais radical, nós estamos falando do projeto de ensino e aprendizagem. É constituído pelos alunos com a supervisão do professor, tá? Entre os elementos do projeto, encontra-se uma metodologia de trabalho, a qual importa um momento em que o grupo de estudantes parte para a ação. Eles partem para a ação? Então, quer dizer que não é só receber conhecimento do professor, é que ele parte para a ação. Presta atenção. A fim de ter contato com a realidade, contato com a realidade, com o problema. Segundo Vasconcelos, este momento é chamado de quê? Olha atenção, hein? Eu não precisava, talvez, nem conhecer a obra. Eu sei, pessoal, que o nervoso na hora, eu não lembrava, eu sei. Mas essa situação de partir para ação em contato com a realidade, pessoal, isso é trabalho de campo. Isso é trabalho de campo. Talvez você ficou balançado com a letra D de dado, onde tinha pesquisa, mas teorização, teorização não, teoria é sala de aula. Nós estamos falando de prática, nós estamos falando de trabalho de campo. Por apresentação, eu posso, depois do trabalho de campo, fazer uma apresentação, tá? Não tem problema. Mas também posso fazer a apresentação de uma teoria. Globalização, na minha pesquisa, eu posso analisar vários aspectos globais, mas isso não é a natureza. E produção de registro, eu posso produzir o registro depois da visita, mas ali está falando partir para ação com contato com a realidade. Isso é o trabalho de campo, tá? Então, para o autor, eu tenho que ter um plano de aula, que vai me descrever o que eu tenho na aula, e eu tenho meus projetos que eu vou elaborar. Dentre esses projetos, eu tenho o trabalho realizado pelo aluno dentro do projeto. Precisa ter participação prática, senão eu não consigo ter um trabalho de ensino-aprendizagem. Eu preciso ter o foco na aprendizagem, o aluno precisa visualizar na prática o que ele está aprendendo, tá? Então, questão 24, letra C, cachorro. Vamos lá. Questão 25. Outra do Libânio, hein? Libânio foram 3. Com base nos estudos existentes no Brasil sobre a organização e gestão da escola e as experiências levadas nos últimos anos, Libânio elenca as principais características de algumas concepções de organização e gestão. Então, aqui fica o comentário. Ele cita sobre o tecnicismo, tá? A situação tradicional, as autogestionárias, em que a própria instituição ela se organiza, e o democrático participativo, que é a concepção que ele acredita ser a melhor, tá? Então, na concepção democrático participativa, como que ela funciona? Então, esta situação de funcionamento da democrática participativa, ele tentou me induzir ao erro com a autogestionária. A autogestionária aparece aqui em várias situações. A alternativa que descreve uma possibilidade da democrática participativa é a letra A. A busca de objetividade no trato de questões de organização e gestão mediante coleta de informações reais. Então, eu só consigo trabalhar de uma forma objetiva e direta como diretor da escola se eu tenho uma coleta de informações reais. Isso envolve o democrático participativo. Esta coleta, ela envolve a participação de todos, tá? Ela envolve a contribuição de todos. O que me atrapalhou aqui? Na letra B, por exemplo, comunicação clara, objetiva, ok, mas linear? Linear não. Aqui é tecnicista, tá? Poder centralizador no diretor? Tecnicista também. Não. Na D, prescrição detalhada de funções, divisão técnica de trabalho, aqui é autogestionária, tá? Não participativa. E na E, recusa a normas, sistemas de controle, acentua na responsabilidade coletiva, autogestionária também. Então, uma dica que eu quero dar para vocês.
Esta questão caiu a democrática participativa. Nós vamos ter uma outra questão daqui a pouco que vai falar sobre a tecnicista. Ficou faltando essa autogestionada. Então, fica uma dica, você que vai fazer por orientador pedagógico, dá uma lidinha também, tá? Do mesmo jeito que eu já comentei do Libânio, uma lidinha ali das funções do coordenador, que nós falamos ali anterior, dá uma lidinha, porque nós temos observado o que nessas provas do UNESP? Às vezes eu tenho 3 elementos, numa prova coloca um, noutra prova coloca outro, a impressão é que a gente fica aguardando para aparecer uma outra aqui, né? Então fica a dica aí, o Libânio tem aparecido muito, tá? 2 questões de supervisor, agora 3 para diretor, uma probabilidade altíssima de cair para orientador pedagógico para aqueles que vão fazer, tá? Então, mais uma dica de hoje. 26, Vitor Paro. Esta foi uma obra, inclusive, que eu tive a oportunidade de ler esse livro, né? Então, ele fala que existem alguns obstáculos e potencialidades na participação das pessoas. Ele foca muito na participação correta. Quem vai lembrar aqui a questão que caiu dele de supervisor, ele falava da questão da participação no enfoque de não era só executar atividades, mas planejar. Esse negócio de que chama o pai para participar, eu estou aqui à disposição, vai varrer, pega a vassoura e vai varrer o pátio. Pô, executar a função, eu quero a participação é na elaboração das decisões, né? Então, segundo ele, o autor, ele cita algumas condicionantes e alguns determinantes. Os condicionantes ele cita que são as situações internas e os determinantes situações externas. Então, aqui ele está falando dos condicionantes, situações internas. Então, preste atenção, porque no enunciado ele me dá a resposta. Olha ali no meio, ó, tá vendo? Ele fala assim, ó, com relação aos determinantes internos da unidade escolar, Paro menciona alguns tipos de condicionantes. São situações que condicionam as pessoas do porquê que elas não participam. Então, olha atenção, ó. Entre eles, os condicionantes, né, que se referem a todas as concepções e crenças. Concepções e crenças. Estão falando das ideias, da forma como as pessoas pensam. Que ele vai citar, né? Participar, para quê? Nem vão me deixar falar nada. Eu vou participar para quê? Para ficar sentado lá, ficar só ouvindo leitura, que nem um bobo. Então, o que são essas concepções e crenças? Qual que é a palavrinha aqui embaixo que determina concepção e crença? São concepções ideológicas, tá? A forma como as pessoas pensam. É por isso que muitos não participam. Esse é um dos condicionantes, tá? Nós temos ali, tu pode falar questão institucional, não tem nada a ver, nós estamos falando interno. Material, está faltando material, não é isso. Questão política, né? Não permite-se participação, ou social, não. Ele está falando, ele falou ali no enunciado, hein? Refere a todas as concepções e crenças que as pessoas têm. Esses são elementos ideológicos, tá? Então, atenção aí com esses detalhes de enunciado. Então, o que a gente observa aqui das questões? Nós temos uma observação de, talvez por eliminação, entender as palavras e a situação do enunciado, muitas das vezes, nos dá respostas. Então, eu entendo que a gente fica nervoso na hora da prova, tá? Um comentário aqui, eu tenho realizado algumas dessas provas, né? E nessa realização das provas que eu tenho feito, eu tenho usado aquele tempinho antes de começar a prova para parar um pouco e meditar. Talvez quem está do meu lado fazendo a prova está pensando assim, esse cara está dormindo? Mas não tô. Eu estou parado ali assim, ó, de olho fechado, refletindo, mentalizando, me acalmando. Porque nesse tipo de questão, aí derruba a gente, tá? Se a gente não presta atenção, né? Às vezes a dica está no enunciado, a dica está nas alternativas erradas, né? Então, foco aí. Mesma coisa é essa daqui, ó. Vocês estão percebendo também que o entendimento da língua portuguesa, das palavras, das expressões, tem sido fundamental também, né? Entender, por exemplo, o que é antropológico, o que é prática, né? Estamos falando de algumas palavrinhas importantes. Esta 27 é do professor Freitas. Ela está falando da qualidade negociada, tá? Então, o enunciado me está dando algumas dicas
sobre o que é esta qualidade negociada. Ele está falando, ó, presta atenção, olha do meio ali, ó. Este processo bilateral de responsabilidade. Se é uma qualidade negociada, eu tenho que negociar com alguém. Então, é um processo bilateral, que envolve pelo menos duas pessoas, onde uma tem responsabilidade e a outra também. A pergunta é no seu aspecto negociável. O que é a qualidade? Entendeu? No seu aspecto negociável, a qualidade é. Então, relacionando a questão negociável, a questão que eu tenho uma parte e eu tenho outra, tá? Então, o que envolve? Vamos para as alternativas aqui especificamente. Envolve a adequação de um padrão previamente estabelecido pelo Estado. Opa, se o Estado prevê o padrão e determina, não é uma relação bilateral, não tem negociação. Tem imposição. Ele determinou e acabou. Conforme os parâmetros de desempenho estabelecidos a priori pelos gestores, aqui é o contrário. Então, peraí, agora a escola está determinando o que tem que fazer? Não, é negociável. Tá? É um debate entre indivíduos e grupos com interesses e responsabilidades? Sim, isso é uma situação negociável. As pessoas conversam, elas debatem. Tá? Ele está falando do caráter do aspecto negociável. Na D, meta assumida pelos educadores da direção, a sua responsabilidade pelos resultados, como contraponto da desresponsabilização do Estado? Não. Negociar os dois juntos. E a outra, um valor absoluto repassado pela herança e colocá-la como meta? Não, absoluto não. Tá? É negociável, tem diálogo, tem conversa. Então, aqui o que o professor Freitas está falando é que na qualidade negociável, eu preciso ter esta conversa, esse diálogo entre as partes e definir certinho a responsabilidade de cada um, tá? Para que aconteça a avaliação da melhor forma possível, né? Então, sem adentrar os tipos de avaliação aqui na obra, mas um aspecto importantíssimo de entendimento aí do que é. Então, percebe que entender a palavra negociável, eu elimino a questão de um padrão estabelecido, um parâmetro já estabelecido, assumido só por uns, em contraponto com outro, um valor absoluto, todos os temas que me fecham a possibilidade de uma negociação é uma situação mais aberta, tá? Então, esta questão, letra C, cachorro. Vamos lá, 28, tá? O ato de avaliar, já emenda, já falou avaliação, já emenda aquilo QESE. Esta, pessoal, outra questão. Você deve estar olhando eu falar assim, né? Observando eu falar assim. Você está pensando, com o Max tudo é fácil, né? Gabaritou, miserável. Gabaritei não, tá? É difícil. Aqui nós estamos numa interpretação. A gente estudou a prova depois de sair, analisamos, tá? Então, e aí entendemos que muitas das dicas estavam lá. E esta questão, você vê que o enunciado longo e as alternativas pontuais. A resposta está no enunciado. Ele está me descrevendo qual o tipo, tá, de padrão aqui. Né? Então, olha só. O ato de avaliar não atua por si mesmo na promoção dos resultados. Como investigação, o ato de avaliar simplesmente revela a qualidade da realidade. Os usos de suas revelações, com base nas decisões, são de responsabilidade do gestor, que faz escolhas e toma decisões. Ok? Estamos falando do uso. Agora, preste atenção. Ó. De acordo com Cipriano Lucchesi, o uso da investigação avaliativa feita ao final. Quando eu li essa questão, quando falou ao final, eu já bati o olho para baixo. Já olhei e falei, dialético nada a ver, mediador não é no final, diagnóstico é no início, probatório seletivo ele está falando de provas de concurso, vestibular e tudo mais. O caráter que ele fala no final, tá? Em que o gestor decide pela aprovação ou reprovação, em que ele estabeleceu uma série de provas, qual que é? É o caráter probatório. 28, letra D de dado. Então, preste atenção. Olha a dica que ele me deu. Investigação de avaliação feita no final do percurso de uma ação. Final do percurso da ação é a prova.
tá? Ele ainda falou que o gestor decide pela aprovação ou reprovação. Ele está falando do caráter probatório, tá? Não diagnóstico, tá? E não mediador. Poderia pensar no caráter seletivo, né? Mas ele está me indicando o percurso de uma ação pela aprovação ou reprovação. Ele está falando de um caráter probatório, tá? Então, nossa questão 28, letra D de dado. Percebe que ele tem reunido aqui por temas, né? A nossa prova aqui do pedagógico. Então, entrou planejamento, cacetou planejamento, agora avaliação e tudo mais. Vamos lá. Está retomando mais uma do Vasconcelos. Lembra que eu citei para vocês que uma foi do projeto de ensino-aprendizagem? E essa daqui, agora ele ia falar sobre o projeto político-pedagógico, especificamente. Então, ele fala que o PPP é um instrumento teórico-metodológico para intervenção e mudança da realidade. Ok? Me deu aí o conceito. Para ele, o que é correto afirmar em relação ao PPP? Ele apresenta melhores resultados quando a escola filia-se a alguma concepção corrente, seguindo seus princípios com rigor. Então, ele está determinando que tem que ser essa ou aquela e seguindo seus princípios com rigor? Não. Tá? A escola filia-se a alguma concepção que ela acredita, não a uma concepção corrente, tá? Que tem que ser aquela. Ele é um plano global da instituição e pode ser entendido como a sistematização nunca definitiva de um processo de planejamento participativo. Matou a pau. Letra B. Correta. É global na instituição, é o plano da escola, nunca definitivo. Ele fala várias vezes que ele pode ser alterado e atualizado no meio do processo, tá? Você vê que já foge aqui as demais. Olha as demais como são mais fechadas. Exige formalismo, tá? Descrição detalhada dos passos a serem seguidos para alcançar a meta estabelecida democraticamente pelos educadores. Pelos educadores, não, tá? Na B, possui um caráter imediatista, necessidade de obter os resultados satisfatórios? Então, não, imediatista não. E requer um perfeccionismo, pois é necessário que o texto seja escrito de forma extremamente precisa, evitando confusão? Perfeccionismo não, tá? Nesse sentido formal da situação, tá? Então, a situação específica é a participação de todos, tá? O processo participativo. Então, uma pergunta que envolveu aqui o caráter relacionado com o que nós entendemos pelo PPP. 30. A questão da professora Monteiro. Então, esse texto, tá? Que é uma tese de mestrado, é um artigo. Esse texto aqui, ele já está caindo em todas as provas, hein? Então fica atenção. Ele não quer saber do ensino judaico, como que funciona o ensino judaico. O que ele está querendo saber aqui, está comentando, é a questão da implementação de uma mudança, tá? Analisar as mudanças no ambiente escolar. Então eu preciso entender que essa obra, esse texto, ela está falando numa mudança na questão da aprendizagem do aluno, na forma como muda o jeito de atuar do professor e muda o jeito de aprender do aluno. Então, esses dois aspectos, eles são importantíssimos. Então, vamos começar de baixo para cima, tá? Na E, os alunos são estimulados a aprender de forma homogênea? Homogênea de um jeito só. Se fosse heterogênea, aí sim, de maneiras diferentes. Fala muito da palavrinha heterogênea. Então, cuidado, tá? Homogênea não, é um jeito só. Então, é isso que ela fala. Na D, a avaliação realizada em uma única etapa final? Não, tá? Durante o processo que a avaliação vai acontecer. Na C, o processo de ensino e aprendizagem está centrado no educador e no conhecimento? Não, é centrado no aluno e na aprendizagem, tá? Na B, a educação passa a basear-se na cópia e assimilação de texto? Totalmente contrário ao que se espera, né? A mudança se espera diferente nesses aspectos. Então, a alternativa correta é a letra A, onde o professor é um orientador da aprendizagem, isto é,
Alguém que deixa de ter como atividade principal a aula expositiva e assume a função de tutor. Ele, como um tutor, ele vai mediar a situação para auxiliar na aprendizagem do aluno, tá? Então, percebe que esta obra, ó, uma dica aqui, viu? Já caiu nas outras provas de suporte pedagógico. Caiu uma questão em cada. Então, a probabilidade de cair uma questão também para o orientador é grande. Foque nessas palavras. O aluno como centro. Foco na aprendizagem do aluno. O aluno, ele tem a aprendizagem ativa, tá? Ele trabalha as inteligências múltiplas. A posição do professor muda. Não é mais uma aula expositiva, é uma aula mediada, tá? É um processo de mudança. Então, essas são as características do que ela fala nesta obra dela, tá? Nesse texto da professora Monteiro, que é uma tese de mestrado, cuja orientadora dela de mestrado foi a professora Cátia Small. Ela é conhecida, né? Em várias obras aí de concurso. 31, essa questão de Paulo Freire. Essa foi uma questão assim que não estava tão difícil pela eliminação das alternativas erradas. Mas a alternativa certa eu precisava interpretar e entender, porque ele tentou me induzir ao erro aí. Então, olha o que ele fala, uma questão curta, tá? É importante que o professor e os alunos se assumam epistemologicamente curiosos. Epistemologia é a ciência que estuda o conhecimento das coisas. Então, para a construção do conhecimento, eu preciso garantir que tanto o aluno como o professor sejam curiosos nesse processo. Que eles vão buscar, indagar, pesquisar, tudo aquilo que a gente conhece, né, da teoria de Paulo Freire. Então, neste sentido, qual sentido? De ser epistemologicamente curioso, de buscar a construção do conhecimento com a forma curiosa. Nesse sentido, presta atenção. Conforme Freire, o bom professor é o que consegue, enquanto fala, o que ele consegue? Comunicar aos educandos a cultura, a correta leitura do mundo, feita por ele mesmo na sua formação? É isso? O foco é no professor? Não, fora. Demonstrar toda a sua erudição e sabedoria? Fora. Né? O professor está se exibindo. Se formar os alunos, isto é, dar a eles a forma ou o estilo que deseja, aqui está usando a interpretação errada, né, da palavra formar. Formar aqui nessa letra C é colocar uma forma e dizer assim, você tem que ser desse jeito que eu quero. Na D, manter as crianças em silêncio, interessadas no assunto abordado? Não. Então, percebe que as quatro estavam equivocadas. Se você concorda ou não, e se é uma questão interpretativa aí, você conseguiria chegar nela por eliminação, tá? Então, muita atenção. Quantas questões que eu já falei até agora, nós já começamos na 16, já estamos na 31. Quantas que eu já falei que por eliminação e a gente analisou as palavras aí que nós precisávamos ter eliminado. Então, olha a pergunta de novo, eu vou voltar. No sentido de construir o conhecimento com a curiosidade, certo? O bom professor, ele consegue, enquanto fala o quê? Trazer o aluno à intimidade do movimento do pensamento do educador. Então, eu trago o aluno nessa intimidade desse meu pensamento. Eu estou construindo o pensamento, certo? Nós estamos aqui. Eu trago o aluno para esse movimento em que nós estamos raciocinando, pensando, pesquisando, definindo. Eu trago o aluno para esse movimento. Ele aprende o quê? A pensar comigo. Ele aprende a raciocinar aqui junto comigo nesse processo. Então, um bom professor, ele consegue, enquanto ele está falando, trazer o aluno para esse movimento e ajudar ele o quê? A pensar, de ajudar ele, né, a raciocinar. Então, não que eu estou trazendo o aluno para o meu pensamento para obrigá-lo a pensar do jeito que eu penso. Ele não falou isso, tá? Essa foi uma questão interpretativa, tá? Talvez explicando assim, na questão do movimento, né? É como aquele brinquedo gira-gira, sabe? Tá todo mundo girando, tá rodando lá. E a pessoa, o que que acontece? Quando ela entra no meio do brinquedo girando, ela entra no movimento, ela já começa a girar, porque aquele movimento já está acontecendo. Tudo bem? Então é nesse sentido aqui que nós temos a resposta aqui do Paulo Freire. Tá bom? Questão 31. Vamos lá. Questão 32. Essa é uma questão que eu achei curiosa. Por que ela está aqui? Porque esse documento, tá?
que é a política nacional da perspectiva inclusiva, ele está relacionado junto com as legislações, não com o pedagógico. Aí, do nada, foi colocado aqui, né? Então, eu até estranhei na hora, falei, ué, já começou a legislação? Aí, quando eu fui olhar, não, continuou pedagógico, né? Mas essa foi uma que entrou aí de gaiato no meio. Ele está falando dos alunos com transtornos globais de desenvolvimento. Então, em regra, pessoal, alunos com transtorno global de desenvolvimento são alunos com autismo. Eu precisava encontrar a alternativa que falava de autismo. Eu já achei a letra B de bola. Porém, eu preciso analisar se essa é a única que fala de autismo. Então, ó, anorexia e bulimia é totalmente fora, né, de transtorno global de desenvolvimento, tá? Na C, por exemplo, dislexia, dislalia, déficit de atenção, nós estamos falando aqui de deficiência, tá? Esquizofrenia, depressão, transtorno de personalidade paranoide, aqui nós estamos falando, né, de situações de doenças. Superdotação, já colocou outra situação, né? Não entrou como um transtorno. Então, um transtorno, você vê que ele descreve no enunciado, né? São situações que apresentam alteração qualitativa da interação social, repertório restrito, estereotipado e repetitivo. Esse estereótipo, essas características do autismo, tá? Síndrome do espectro autista. O que você talvez poderia ter ficado confuso seria a psicose infantil, mas se você olhar o documento e todos os documentos que explicam a situação dos transtornos, você vai identificar que deficiência ele fala de física, mental, intelectual e sensorial, essas quatro. E você vai lembrar que a questão do transtorno, ele fala o autismo, ele fala no espectro autismo, ele fala de Asperger, de Rett, das psicoses infantis, tá? Entre outros transtornos desintegrativos, né? Ele cita lá. Então, a nossa 32, a letra B, foi uma legislação aí envolvida aí no meio, aí, entrou de gaiato, tá? Pra gente. Voltando aos autores, aqui garrou um amor que eu vou dizer para você, viu? A obra do professor Aquino, Júlio Groppa Aquino, ele fala de um monte de diferenças. Ele fala da deficiência, fala da questão cultural, de racismo sexual, ele fala de um monte de diferenças. Mas essa já é a segunda prova que coloca o tópico da professora Rego, que fala especificamente da questão do desenvolvimento cognitivo, da parte de Vygotsky, que já caiu para vice-diretor, uma baita questão assim, né? Que eu precisava ter lembrado que envolve o sócio-interacionismo, e aqui entrou também. Qual que é a dica do professor Max? Tá? Não sou profeta, não estou querendo dizer o que a VUNESP tem que fazer na prova dela. Mas quem vai fazer para orientador pedagógico, nós temos a obra específica da professora Rego sobre Vygotsky. Porque aqui, lembra que essa obra específica da professora Rego é uma obra que só cai para orientador pedagógico. Aqui no professor Júlio Groppa Aquino, ela tem um capítulo que ela especifica e cita um pouco, né, sobre Vygotsky. Nem é uma obra sobre, né, Vygotsky. Então, a minha dica qual é? Foco nas duas obras que são específicas de orientador pedagógico. Porque uma dica é que, por exemplo, na prova de supervisor. Na prova de supervisor, nós tivemos uma legislação que foi só para supervisor. E foram 3 questões sobre essa legislação. Quem focou em estudar essa legislação acertou as 3. É a mesma coisa aqui na dica, viu? Se já não tendo o livro dela, já caiu uma questão em cada prova, pegando um capítulo do livro do Aquino, você imagina agora caindo o livro dela. Pode aguardar várias questões. Assim como da professora Colares, tá? Que foi uma exemplificação, né, do curso, tá, de gestão escolar, que ela falou das questões de intervenção na escola, do projeto político-pedagógico. Muita atenção, dá uma revisada a tempo. Dá uma revisada focada nessas duas obras aí, você não vai se arrepender. Então, na visão de Vygotsky, tá? Segundo cita a professora Rego, como que envolve o contexto sociocultural? Ele se insere de que forma? Ele é linear? Não. A palavra linear na letra C fechou aqui, né? Ele não fala isso. É previsível? Então já está pré-determinado, é previsível? Na D? Ou
na E, né, universal, independente da época ou do lugar, não, ele fala que o lugar ele é importantíssimo. Olha a beribola, é gradual com períodos contínuos que vão sucedendo e contrapondo de acordo com a maturação. Opa, não é Piaget, é Vygotsky? A alternativa correta é a letra A. É dinâmico, é dialético porque tem diálogo. Por meio de rupturas e desequilíbrios. Ele aprende, ele vê uma coisa, uma situação nova, ele se reorganiza, ele vai aprendendo. Essa é a dinâmica da zona de desenvolvimento proximal. Ele está no potencial, ainda não sabe fazer sozinho. Daqui a pouco aquilo clareia, porque através do contexto ele consegue fazer sozinho. E neste processo de rupturas, desequilíbrios, reorganiza o conhecimento, as estruturas, então ele consegue aprender. Então, entender a forma de pensar de Vygotsky é importantíssimo. A dica aqui muito importante, entender o sistema simbólico, as mediações que ele fala, entender bem o que é a zona de desenvolvimento proximal, os níveis de desenvolvimento potencial e real. Ó, fica a dica aqui, tá? A questão das brincadeiras, da leitura, da escrita, como zona de desenvolvimento proximal, tá? Preste atenção em Vygotsky, que tem tudo para cair para orientador para vocês, hein? Então, esta de Vygotsky, 33. Tá? Vamos lá, já estamos quase encerrando a parte de pedagógico. Nós temos mais uma do Libânio, que é aquela que eu falei para vocês do tecnicismo, tá? E uma do marco referencial, e aí taca a pau nesse carrinho de legislação. Então, a 34, ó. Existem algumas concepções mais conhecidas na organização curricular. Dentre essas concepções, ele cita várias concepções, tá? Vai citar construtivismo, integrado, globalizado, tecnicismo, sociocrítico, escola novista, né, progressivo. Agora, presta atenção na enunciada. Olha o que ele fala. Geralmente, esses textos, até o ponto final, é para dar uma visão geral. A pergunta vem de acordo com, segundo o autor, né, segundo o Libânio, esta é a pergunta. Então, não se confunda com aquele enunciado. Ele é importante para você ter uma visão, tá? Mas olha a pergunta. O currículo proposto para a transmissão de conteúdo não é nem o que o professor Libânio acredita e concorda. Ele está citando uma forma, uma concepção de organização de currículo. Transmissão de conteúdo. Isso é a situação racional tecnológica, ou popularmente conhecida como tecnicista. Transmissão de conteúdos. Tá? Não tem nada de sociocrítico, de progressista, escola novista. Não tem nada desses aspectos. Nós estamos falando de transmissão de conhecimento. Tá? Então, atenção. Eu estou falando, ó. Nós já observamos várias questões aqui, hein? E eu, pessoalmente, não acredito que a prova de orientador pedagógico vai ser um nível mais difícil do que essa. Eu acho que a de vice e a de diretor foram níveis parecidos. Supervisor, eu acredito que foi um nível bem acima, né? Foi bem diferente o sistema de prova. Acredito que de orientador vai ser ou o mesmo nível de vice e de diretor ou um pouquinho mais baixo, tá? Então, nós já estamos percebendo que a eliminação das alternativas e a atenção no enunciado, que muitas das respostas estão no enunciado, ó, fica a dica aqui, viu? Então, essa 34, tecnicista. E a última dos pedagógicos, para nós entrarmos nas legislações, é uma do marco referencial. Você vê que o marco referencial, para mim, é o determinante. Ó. A prova do supervisor de ensino exigiu que eu soubesse textos específicos de dentro do documento. As de vice-diretor, nós tivemos questões que envolviam o quê? O entendimento do documento. Essa daqui envolve o entendimento também. Então, em relação ao currículo, você vê que está falando do currículo. O que é concebido? O que o marco referencial entende como currículo? Então, se eu achar que um currículo é uma coisa fechada, uma coisa, né? É uma coisa que eu estou falando, é algo assim, um elemento que é específico, fechado, isso não é o currículo que o Sorocaba espera, tá? Então, neste sentido aqui, ó, deixa eu só puxar de novo aqui, nessa questão 35, tá? Vamos analisar um pouquinho qual é a concepção de currículo, e nós vamos verificar que algumas palavras-chave, elas vão me ajudar. Então, acompanha comigo da A até a D, e eu já chego
Na E. Conhecimentos únicos e verdadeiros. Conhecimentos únicos. Então, o aluno não vai ter possibilidade de construir. E a citação de Vygotsky, né? E o construtivismo? Então, esse aqui, fora. Olha a B. Conteúdo e diretriz a ser trabalhado na sala de aula durante a vida escolar, com foco a direcionar os alunos para o mercado de trabalho e ascensão social. Ó, ser pobre é horrível, tem que ser rico, né? Tem que trabalhar. Então, só isso que o currículo trabalha? Não, o currículo não tem esse foco. Na C, experiências e saberes adquiridos pelo estudante desde a infância, período de vida em que as dimensões motoras, afetivas, cognitivas devem ser consideradas separadamente. Olha, se não tivesse separadamente, estava correto, porque a intenção realmente são as experiências e os saberes, né, do aluno desde a infância. Currículo é percurso, né? Então, separadamente me atrapalhou. E na D, as habilidades intelectuais desenvolvidas por meio de práticas escolares de repetição e memorização. Esse você já tinha arriscado aqui. Não lê mais a D, porque já arriscou, já está totalmente. Nossa alternativa correta é a letra E. Preste atenção em como o currículo ele está sendo aqui trabalhado. Práticas que pretendem articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico, tecnológico, promovendo o desenvolvimento integral. Tá? Então, articulação das experiências e dos saberes dos alunos. Tá? Este é o currículo, faz parte de todo o patrimônio que a criança possui, né? Cultural, artístico. Então, percebe que, mais uma vez, Max, mas esse marco referencial é muito longo, são 152 páginas. Ele é um pouco longo, mas ele descreve toda a parte de Sorocaba com muita exatidão, né? E trabalha a característica de como Sorocaba vai trabalhar a questão da educação. Então, as outras 4 alternativas por eliminação eu conseguia excluir também, tá? Então, fechamos a parte pedagógica. Vamos para a legislação. Eu já dei dicas aqui para vocês de pedagógico, de legislação, eu tenho algumas outras várias dicas, hein? Então, presta atenção nessa parte final aqui da nossa correção. Esta deliberação, 1 de 2009, era uma bem curtinha, mas eles agarraram um amor nessa deliberação. E, olha só, hein? Não sou profeta nem nada, não sou vidente, mas a dica que eu dei na correção de supervisor e vice-diretor caiu aqui, hein? Olha qual foi a dica. Eu comentei que esse documento, ele fala de 3 tipos de documentos. Ele fala dos documentos individuais do aluno, né, que pertence à escola, certidão de nascimento dele, histórico escolar. Ele fala dos documentos da escola, que são os livros e atas de registro e tudo mais, e fala de outros documentos. Esses outros documentos são aqueles que, após 5 anos de arquivamento, podem ser incinerados ou retalhados. Eu posso queimar ou picotar. Então, eu tinha comentado com vocês que havia caído uma questão sobre os documentos individuais para o supervisor, sobre os documentos da escola para vice-diretor, e eu falei, ou para diretor ou para orientador, vai cair nos outros documentos da escola, aqueles que podem incinerar depois de 5 anos. Dá uma olhada, e caiu. Qual que é a alternativa correta? O que eu posso queimar, picotar depois de 5 anos? São aqueles documentos que eu já tenho as informações em outros documentos, lembra? Diário de classe. Porque informação de nota e frequência eu já tenho no histórico. Provas regulares, as notas já estão no histórico, e os atestados eu já tenho registrado eles nos livros, né, nas atas de registro. Então, esses são aqueles. Livro de registro de matrícula, é documento da escola. Ata do resultado final e parcial, documento da escola. Livro ata de reunião, é documento de escola. Livro de expedição do certificado de diploma, é documento de escola. Então, cuidado. Qual que é a dica que eu quero dar desse documento? Ele é bem curtinho. Se eles agarraram um amor nesse documento e já caiu nas 3 provas, uma questão de cada. Então, se for cair, o que está faltando desse documento aqui? Vai lá dar uma olhada, a deliberação de 2009. Está faltando os procedimentos de informatização para os documentos individuais. Então, qual que é o procedimento? Lembrar que cabe à escola, se ela tiver recurso e ela tiver condições. Não cabe à Secretaria de Educação fazer. Cabe a elas, tá? Então, esse é um detalhezinho importante que nós temos lá. E lá no finalzinho,
a responsabilidade, né, da escola em relação os 2 últimos artigos, né? Vale a pena dar uma olhadinha lá também. É um documento bem curto, mas nós estamos vendo o amor que a tal da Vunesp está tendo nesse documento, apesar de ter várias legislações. Esse é um que caiu em todas as provas, uma questão de cara, tá? Então, fica a dica aí, hein? Você que vai fazer por orientador, vai focado aí, tá? Vamos lá, questão 37. A questão 37, pela madrugada. Essa aqui eu já falei, ó. Essa aqui tá caindo desde PEB 2. PEB 2 caiu uma, PEB 1 caiu outra. Supervisor, vice, tá caindo em tudo. Qual que é o amor que eles estão agarrando aqui nessa deliberação? É sobre os procedimentos de classificação sem escolarização anterior. Nós sabemos que são 6 procedimentos, tá? Primeiro procedimento, ser pedido no início do ano, excepcionalmente em outro período. Isso já caiu, já tivemos uma questão disso. Ser correspondente à idade, tá? Segundo, esse não caiu ainda, mas isso aqui tá fácil. Terceiro, obrigatoriamente ter uma prova em língua portuguesa. Isso não caiu ainda. Ele caiu uma alternativa errada aqui, que é a B de bola, né? Que está dizendo que pode ser incluída uma redação, né? Mas a situação é que é obrigatório. Já caiu uma questão dizendo da avaliação por 3 profissionais, ou docentes, ou de suporte. Essa já caiu. Nós temos a situação que caiu agora, tá? Entre as medidas, que a nossa alternativa correta aqui nessa é a letra D de dado. Ter um parecer conclusivo nos registros do conselho e do prontuário do aluno. Está faltando uma situaçãozinha, que é bem pontual, que é aquela que o conselho delibera e quem que homologa? É o diretor da escola que homologa. Então, ó, dá uma olhadinha nisso. Eu fico alertando para vocês que esse documento de classificação e reclassificação só está caindo classificação sem escolarização anterior. Não caiu nenhuma pergunta de reclassificação. Então, dá uma olhadinha também. Porque a reclassificação é aquela possibilidade em que o aluno vai fazer uma avaliação de todos os componentes da base nacional comum do currículo. Então, pode acontecer também de pedir. Mas nós estamos vendo um amor aqui em relação ao artigo 3º sobre a classificação sem escolarização anterior. Tá? No caso, só analisando as outras alternativas. Ó, letra A. O interessado indica a série que pretende ser matriculado independente da correlação com a idade? Não. É de acordo com a idade. Na B, a prova que será submetido o candidato pode ser incluída uma redação em língua portuguesa? Não, é obrigatória uma redação em língua portuguesa. Tá? Na C, a avaliação do grau de desenvolvimento e maturidade para cursar feita obrigatoriamente por um docente ou um psicólogo? Não. Ele fala obrigatoriamente por 3 pessoas, podendo ser docente, do suporte ou do conselho. E na E, ser requerido em qualquer época, desde que solicitada por escrito com firma reconhecida? Não. De preferência no começo do ano e excepcionalmente em fatos relevantes em outra época. Então, ó, 6 medidas, já temos várias que caíram, preste atenção nas outras, hein? Dica aí para você passar para o orientador pedagógico. Várias dicas que nós estamos fazendo, porque nós estamos fazendo a correção de todas as provas, tudo bem? E nós temos visto que tem caído essas situações, tá? Não olhei prova anterior, nada disso, tá? Outro documento que tem caído desde PEB 2. Esse aqui me surpreendeu, uma pegadinha, então ainda tem uma situação que está em haver. Talvez seja para orientador, hein? Está em haver. Esta deliberação, ela fala de EJA, tá? Tem, na verdade, 2 situações. Nós temos, de um lado, os princípios, que é aquele da equidade, diferença e proporcionalidade. E, de outro lado, nós temos os cursos. Nós temos cursos de Fund 1, Fund 2 e ensino médio. Então, dos princípios, nós já tivemos uma questão que caiu da igualdade, né, a equidade e da proporcionalidade. Não tivemos nenhuma questão que caiu sobre diferença. Então, mantenha o seu foco aí aberto. E sobre os cursos, nós tivemos em PEB 2, caiu uma questão sobre os anos finais do fundamental. Nós tivemos uma outra prova que caiu do ensino médio. E não tivemos nenhuma que caiu dos anos iniciais, que é aquela que é organizada livremente pela Secretaria de Educação. Não caiu ainda essa. Porque a nossa questão repetiu os anos finais do fundamental. De uma outra forma, não só perguntando a idade, mas agora completo, os meses
a carga horária, né, de horas e a idade. Então, anos finais, que corresponde aos 4 anos. Lembra que é sempre a regrinha da metade? Se são 4 anos dos anos finais, então EJA, ele é de 2 anos. 2 anos são 24 meses. Ficaria ali entre D e E. Quanto de hora? É proporcional. Se 1 ano são 800 horas, 2 anos são 1.600. Opa, letra E. E a idade, porque são anos finais, a idade 16 anos. Tá? Vamos só lembrar aqui, anos iniciais. Não tem carga horária? Não tem carga horária. Tá? É organizado livremente pela Secretaria de Educação. Idade 15 anos para entrar. De anos finais do fundamental, é o que nós vimos aqui, 24 meses, 1.600 horas, 16 anos. E o ensino médio, eles são 18 meses, né? Porque é 1 ano e meio, a metade dos 3 anos do médio. Carga horária de 1.200 horas, que é proporcional, e 18 anos a idade. Tá? Então, atenção, hein? Esse é um documento que tem caído para a gente desde a prova de PEB 2, PEB 1, supervisor, vice-diretor, e também temos visto um amor sobre este documento aqui. Existem possibilidades dele para a prova de orientador pedagógico. Tá? Essa é a questão 38. Vamos lá, 39. Esse aqui é um documento que é o maior de todos. Tá? Ele é bem longo. Ele é aquele que especifica a educação básica. Já é a segunda questão que cai dele. Né? Na outra questão falou de educação infantil. Nessa aqui falou de educação infantil de novo. E aí? Eles vão manter a pegada na educação infantil? Ou vão mudar para o fundamental? Porque são as duas explicações, infantil ou fundamental. E aí? Então, nessa da educação infantil, ele fala que, segundo o artigo 6º, eles têm algumas regras comuns. Então, essa daqui estava muito possível acertar por eliminação. Muito possível, tá? Porque são elementos que nós já vimos nas DCNs da educação infantil, na LDB, tá? Em outros documentos. Então, carga horária, pessoal, assunto batido, hein? Carga horária mínima é o quê? 800 horas por um mínimo de 200 dias. Não tem 180 dias. Ele acertou ali, né, na letra A, quando ele falou trabalho educacional, porque educação infantil é trabalho educacional. Nós vamos lembrar que é no fundamental e médio, que é o efetivo trabalho escolar. Mas ele errou no tal dos 180 dias, são 200. Olha a letra B de bola, um assunto que a gente já bateu muito, hein? Educação infantil é obrigatório para 4 a 5 anos, até qual dia? 31 de março. Olha ele colocando maio, o mais desatento, mais apressado para terminar a prova logo. Erra aqui, hein? Controle de frequência na pré-escola de 60%? Certa resposta. Esse é o correto. Está na LDB, tá? Qual que é a pegadinha, que é a dica? É que, às vezes, questão como essa de frequência na educação infantil, eles colocam creche para escola. Eu preciso lembrar que na creche não existe controle de frequência. Pelo menos não que a lei exija. Tá? Se seu diretor está exigindo, é uma outra conversa. É com ele. Mas não que a lei exija. A lei exige controle de frequência na pré-escola, tá? De 60%. Lembrando que fundamental e médio é 75%, tá? Para não dar essa confusão. A matrícula obrigatória na pré-escola é dever dos pais a partir dos 3 anos? Atrapalhou, hein? Se na letra B já falou ali 4 anos, né? 4 anos. E a matrícula na educação infantil pré-escolar deve ser efetivada obrigatoriamente no início do ano até o dia 31 de março? Obrigatoriamente não. Lembra que esse documento aqui, ele mescla LDB com DCN de educação infantil? Se tem dúvida, reassista a nossa videoaula sobre isso. Eu expliquei isso com detalhe, tá? Ele cita aqui a partir dos 4 anos, a qualquer época do ano, e depois ele cita a LDB quando fala que é obrigatoriamente na data de completar 4 anos. Então lembra que o pai e a mãe têm a opção nesse sentido, presta atenção. O seu filho tem 3 anos de idade, mas ele completa 4 no dia 30 de março. Então você tem 2 possibilidades. Ou, se você quiser, matricula ele no começo do ano, ele já começa aquele ano lá no pré-1, ou você coloca ele só no dia 30 de março, no dia que ele faz 4 anos, quando a LDB diz que a obrigação é a partir do dia que completa 4 anos. Então, não é obrigatório no início daquele ano escolar. Você tem essas 2 possibilidades. É uma coisa assim até meio grosseira, né? De falar, podia ter padronizado a situação, mas LDB fala uma coisa, DCN da infantil fala outra.
Então, eles uniram as duas e fica a opção dos pais decidirem aí. Por isso que a palavra obrigatoriamente foi o erro aqui desta questão. Tá? Alternativa correta, letra C de cachorro. Ok? Essa foi a nossa questão. 40. Estamos já na reta final, hein? Esse é um outro documento que, vou falar, eles agarraram também um amor nesse documento, ele cai em todas de suporte. Caiu para supervisor, caiu para vice, caiu agora para diretor. E se fosse apostar no rico dinheirinho, eu apostaria que vai cair para orientador. O ponto é que ele está perguntando as mesmas coisas. É um documento pequeno, essa resolução. Pequeniníssimo, são 5 artigos. Tá? Ele está me perguntando as mesmas coisas. Ele está falando do nome social a respeito de travestis e transexuais. Preciso lembrar que quem pode ter nome social é travesti e transexual. Cuidado com a alternativa, incluindo outros grupos. Por exemplo, lésbicas, bissexuais, homossexuais. Cuidado, tá? Nome social é para esses 2 grupos. O que é correto afirmar no momento da matrícula? O que eu tenho que lembrar? O parecer, que é o documento anterior a esse, que é relacionado a esse, tá, de 2017, o parecer, ele fala que não vê problema dos menores de 18 ter nome social, apesar de que o Código Civil proíbe, né? Ele fala, lembra da questão? Maioridade, a partir dos 18. Entre 16 e 18, ele é relativamente capaz e abaixo dos 16, ele é incapaz. O Código Civil trata dessas informações, a gente já falou sobre isso. Mesmo sabendo disso na lei, a opinião é que o menor de idade tem que ter. Mas a resolução, ela fala que o menor de 16, entre 16 e 18, com autorização, mediação dos pais. Acima de 18, sem mediação nenhuma. Então, vamos lá. A letra E falou mediação de 21, totalmente fora. Ele não cita a idade de 21. Ele fala ou 16 ou 18. Tá? Na letra A, com 16 anos ou mais, pode solicitar sem mediação? Não. Entre 16 e 18 tem que ter mediação. Na B, menor de 16 não pode solicitar com ou sem mediação dos responsáveis? Com mediação poderia. Né? É um outro problema, né, de representação. Tá? Com 18 anos ou mais, pode solicitar o uso, mas cabe aos professores utilizar ou não? Não, uma vez que foi solicitado, está no uso, tem que ser usado, senão é discriminação. E na D, que é a nossa alternativa correta, maiores de 18 anos podem solicitar o uso sem necessidade de mediação. A tal da mediação. Então, essa é a segunda questão que cai sobre a tal da mediação. Eu fui conferir, tá? Teve gente que falou assim, mas a questão é idêntica. Não é. A questão foi diferente. A resposta foi a mesma. Mas a formulação da questão diferente. Então, é a segunda questão já que eles pedem sobre essa questão dos 18 anos não ter mediação. Então, pode ser que a pergunta seja sobre a situação do menor de 18 anos. Então, dá uma lidinha nesse documento, vai lá, tá? Que é um documento, uma resolução curta, dá uma conferidinha nessa questão aí do menor de 18, exatamente as palavras, tá? Porque é isso que pode cair aí para vocês, tendo em vista um documento que a banca agarrou um amor por ela, tá bom? Então, essa foi a nossa alternativa correta aí na questão 40. Vamos lá, 41, BNCC. BNCC é outra dica que eu quero dar para vocês, hein? Também não estou profetizando nada, mas temos visto que BNCC cai em tudo, hein? Ela está caindo desde PEB 2, PEB 1, cai em tudo, essa despenca. O amor que eles estão agarrando, olha a expressãozinha, hein? Você não vai esquecer de mim mais, hein? Vai ficar falando isso aí, hein? Nas 10 competências gerais e nos direitos de aprendizagem da criança e educação infantil. Tá? Nós temos as 10 competências, conhecimento, cultura digital, projetos de vida, né? Autoconhecimento, autocuidado. Nós temos lá as 10 competências e nós temos o nosso CBPEC, né? Que são os 6 direitos de aprendizagem da criança. Né? Essa expressãozinha CBPEEC, né? Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. É importante entender mais uma questão que cai sobre isso. Mais uma questão. Teve gente que também falou que foi idêntica. Não foi. Eu fui olhar, não foi idêntica. Tá? Foi muito parecida. Então, ou tem caído 10 competências ou tem caído esse direito de aprendizagem. Tá? Então, fica a nossa atenção aí sobre isso.
Vamos eliminar alternativas incorretas aqui, tá bom? Então, nós temos algumas palavrinhas que são palavras, deixa eu acertar aqui, que são palavras-chave que me ajudam na eliminação. Ah, professor, eu tenho que decorar? Não é que você tem que decorar, mas você tem que, ao estudar, soar muito familiar para você, tá? As alternativas. Então, olha lá, ó, brincar em momentos apropriados e de modo indicado pelos educadores. Esse não é o brincar, tá? O brincar é livre, certo? Para isso, como bibliotecas e quadras poliesportivas, então está exclusivamente criado nesses locais? Não. O brincar é uma situação mais aberta. Conviver o mínimo possível com adulto? Conviver com adultos, tá? Também, assim como as crianças. Lembra que esse direito de aprendizagem fala bastante da situação adulto e criança, Na C, explorar movimentos, gestos, transformas e cores, palavras e emoções exclusivamente durante a atividade de disciplina de educação física. Não fala sobre isso, ó. Fechou. Então quer dizer que eu não posso fazer nada disso se não for educação física? Na D, expressar como sujeito dialógico, criativo e sensível suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos por meio de diferentes linguagens. Ele restringiu, ele fechou de alguma forma? Não. Então, essa letra D é a nossa alternativa correta, o expressar-se. Eu tenho que ter liberdade para me expressar. Agora, olha aí, participar ativamente do planejamento da atividade proposta pelo educador na vida cotidiana, tais como escolha de brincadeira e material, porém, não participar da gestão da escola, também participar da gestão da escola. Então, se observa, tudo bem, foram questões específicas aqui, mas que eu precisava entender um pouco sobre essas diferenças, né, dessas palavrinhas que me restringem. Então, atenção aí com elas, tá? Mais uma de BNCC, hein? Concentra nas competências gerais e nesses direitos de aprendizagem. Plano Nacional de Educação. Eu tinha mostrado uma questão sobre ela, essa que foi sobre os artigos, essa aqui é uma das estratégias das metas. Então, muita atenção em questão como essa, nós trabalhamos muito nas nossas aulas, a questão de interpretar as estratégias dentro das metas. Então, eu preciso entender aquela meta. Esta é uma meta, a meta número 6, que fala de educação em tempo integral. Então, tudo quanto é alternativa que esquece a questão da educação integral, eu tenho que cortar fora. Tá? Ele falou mínimo em 50% das escolas, com 25% dos alunos. O foco é uma estratégia que me ajude com a educação integral. Então, olha a letra A. Ampliar programas e aprofundar ações de atendimento ao aluno. Isso aqui são metas de atendimento ao aluno. Nós temos meta de atendimento aí nas primeiras, né? Que eu tenho de fundamental, de infantil. Os programas suplementares é para o atendimento. Não tem relação com integral. Essa está fora. Vou pular a B por acaso, tá? Olha a C. Incentivar a participação dos pais. Participação dos pais é gestão democrática. É a estratégia de meta de gestão democrática, não de educação integral. D. Promover a busca ativa por jovens fora da escola. Buscar fora da escola é meta de matrícula. Estratégia de matrícula não é de educação integral. E a E, talvez você pode ter ficado entre E e B, né, alguma coisa assim. Redimensionar a oferta do ensino médio nos turnos diurno e noturno. É meta de atendimento do ensino médio, não de educação integral. Educação integral, o que eu preciso lembrar? Eu precisava ter um entendimento, interpretar bem o que é a educação integral. A educação integral, fomentar, letra B, tá? Fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais. Por que tem que ter essa articulação com esses espaços? Porque eles que vão contribuir à educação no outro turno. Então, um turno é de educação através dos componentes curriculares, né, como nós temos, e o outro turno, nós temos elementos de parcerias e articulação. Ele vai ter parte de esporte, não que ele vai ficar o outro turno do integral sem fazer nada, dormindo na salinha do integral, tá? Ou tendo as mesmas matérias que ele teve no outro turno. Não. Então, essa é uma estratégia.
É articular com todos esses locais para que tenha, no desenvolvimento da criança e do adolescente, o contraturno aplicado aí. Então, olha, entender o que é ensino integral. Por isso que as metas são 20 metas. Precisa entender cada uma das metas e as estratégias estão adequadas a esse entendimento. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Chegando nos finalmente. Ó, mais uma dica para vocês. Isso aqui é a dica que eu dei na correção de supervisor e vice-diretor, hein? Estágio probatório. Estágio probatório, eles perguntaram para a PEB 1 e PEB 2 como é que funcionava. Foram questões fáceis, né? Questões que envolviam lá quanto tempo de estágio probatório, 3 anos de efetivo exercício. E já tivemos 2 provas, que foi a de supervisor e a de vice, que estão caindo outros elementos. Então, nós já tivemos uma questão da dimensão funcional. Lembra quais são as 3 dimensões? Institucional, funcional e individual. Nós já tivemos uma questão que caiu da funcional, que falava, né, minha relação com o trabalho, com a minha função. Esta aqui caiu da individual. Tá faltando uma questão da dimensão institucional. Ó, fica a dica aqui, hein? Para dar uma análise aí nos elementos lá. Então, sobre o estágio probatório, nós estamos falando da avaliação na dimensão individual. Vamos de baixo para cima. Responsabilidade. Responsabilidade é algo que eu tenho que ter como um todo. Isso aqui é institucional. Resolução de problemas também é algo como um todo. Engajamento também. Essa letra E, ela envolve a institucional. Qualidade, produtividade e segurança do trabalho. Segurança do trabalho também é institucional. Engajamento institucional, já é institucional. Habilidade técnica e orientação para os resultados, daqui é a funcional. E a nossa alternativa correta envolve a comunicação, comprometimento e eficiência. Essas são características individuais. A forma como eu me comunico, o meu comprometimento com as minhas ações e a eficiência na execução de tudo aquilo que eu faço. Tá? Então, características da dimensão individual. Não caiu ainda institucional. Dá uma olhadinha lá, hein? Você vai passar em orientador. Essas dicas de correção devem ser para te ajudar em outras provas, hein? Então, 43, letra A. 44. Essa foi uma do plano de carreira do município. Nós já tínhamos conversado que todas as questões do plano, elas tinham sido sobre jornada de trabalho, tá? Horas de jornada, hora de trabalho HTT. Então, meio que já tinha esgotado esses temas, né? A gente até conversou algumas coisas que poderiam integrar. E eles escolheram algum elemento que integra, mas um elemento mais externo, a respeito do trabalho noturno. É um trabalho que pode ser feito por qualquer profissional, por exemplo, né, que vai trabalhar em EJA, tá? Pode alfabetizar, pode ser um professor de Fundo 1, pode dar uma matéria específica de Fundo 2 e médio, tá? Mas pode acontecer. Então, sobre a questão do trabalho noturno, qual é a característica dela? Então, trabalhou aqui algumas pegadinhas para a gente. Trabalho noturno das 18 às 22? Não, das 19 às 22. Errou por causa de 1 hora. A gratificação se incorpora nos vencimentos? Não, não incorpora. Porque o ano seguinte ele pode não estar em EJA. Então, não incorpora nos vencimentos dele. Na C, o servidor perde o direito à gratificação por afastamento? Não, ele cita que não perde. Tá? Todos os elementos que estão descritos lá. A gratificação é de 20%? Não, é de 25%. Foi no quase. E a nossa alternativa correta é a letra E. A única situação que incorpora a gratificação de Natal noturno é na gratificação de Natal. Gratificação de Natal é o termo utilizado para o 13º do servidor de Sorocaba. Tá? Ele cita que está no disposto lá do Estatuto do Servidor, lei de 91. Tá? Então, é incorporado na gratificação de Natal. No 13º, se aquele ano você trabalhou em EJA, vai estar no seu 13º, esta gratificação vai estar incorporada nele, mas só nele, não no seu salário. Tá? Então, o que mais pode cair do plano de carreira? Só tem caído situações de jornada de trabalho. Então, continua focando. Tá? Ali nos artigos
30, 35, 29, 28, tem caído entre eles, tá? Então, atenção aí. Questão 45. Esse é um documento que ele é bem curtinho, é o primeiro que caiu dele, tá? Ele está falando, a questão foi longa, né? Mas o documento é curto. Sobre as diretrizes dos dados cadastrais. Eu já falei isso várias vezes. O foco aqui não é entender os dados cadastrais, mas entender a colocação do campo cor e raça nos dados cadastrais. Este é o incômodo. Mas sabe qual é o problema? É que no título do documento ele não fala que é inclusão dos campos cor e raça. Ele fala no título do documento que é procedimento de registro em dados cadastrais de pessoas naturais. Então pode me enganar. A alternativa correta aqui, porque é a alternativa que fala para mim do campo cor e raça, é a letra D de dado. Tá? A letra D de dado, essa foi a que comentou comigo. Inclusive, o documento ele dá essa sugestão de utilizar o padrão utilizado pelo IBGE para colocar, né, brancos, pretos, pardos e assim por diante, as 5 características utilizadas pelo IBGE. Se coloca essas 5 características também nos campos, tá, de registro. Então, a letra D de dado. Tudo que foi colocado ali, ó, o diretor responsável pelo histórico do aluno e a frequência, as instituições de ensino colocar o CPF e o RG, os secretários de escola pelo acompanhamento dos registros, os dados individuais colocados no censo, tudo isso muito bonito. Opa, deixa eu voltar aqui. Tudo isso muito bonito, mas o documento, que é bem curto, ele fala da inclusão dos campos de cor e raça. Tá? Então, não sei se esse documento vai cair de novo, porque não caiu nos outros, caiu só nesse. Não tem muito mais do que se falar deste documento. Tá? Mais uma dica aí sobre a questão dos campos de cor e raça. Tá bom? Vamos lá, estamos encerrando já, hein? Questão 46. Falta 5 últimas aqui, hein? Esta questão é sobre DCN da educação básica. Também, fica uma dica, esse documento tem caído em todas as provas. Todas as provas têm questãozinha da DCN da educação básica. Esse já caiu sobre avaliação, já caiu sobre projeto político-pedagógico, tá? Esta questão já caiu de currículo, essa daqui é da qualidade social, que é uma outra expressão própria. Então, eu já comentei com vocês em aula que esse documento tem algumas expressões que são próprias dele. Regimento escolar é uma explicação própria que ele tem, a organização do currículo, as formas de avaliação, tá? Nós temos alguns elementos que são próprios aqui, a gestão democrática, que é um assunto bem importante que não caiu ainda, tá? Aqui foi sobre a qualidade social. Qual é o centro? Se a qualidade social, a qualidade em que o aluno ele esteja na escola e aprenda, o foco da qualidade social é a centralidade no estudante e na aprendizagem. Não no ensino, na aprendizagem. Não no currículo, no estudante. Não no professor e nem no conhecimento. Tá? Ele tentou me colocar sempre nas alternativas alguma situaçãozinha positiva, como, por exemplo, formação cidadã, gestão democrática, mas é no estudante e na aprendizagem, que é o foco aí. Isso está lá no artigo 9º, você pode conferir. Então, fica atenção, viu? Porque esse documento ele tem uma série de terminologias que são próprias dele. A gestão democrática é uma dica que não caiu ainda. Hein? Então, fica atenção aí. Tá? Questão 47. Agora ele vem na geral. Ó. Essa 47 e a 48, facílimo, hein? Quem é meu aluno aí, já de um tempo, essas, se errou, a gente vai ter que dar uma surra pedagógica em você, hein? Olha a situação problema. Em uma rede pública, após receber o resultado da prova aplicada pelo professor, um adolescente insatisfeito contestou critérios utilizados pelo docente em sua avaliação. Primeira pergunta. Lembra do artigo 53, que fala dos 5 princípios educacionais? Igualdade de condições de acesso, direito de ser respeitado pelos educadores, contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Esse é um dos direitos lá. Então, o que esse aluno fez? Na leitura, tá certo?
Ele podia ter contestado? Sim, ele podia. O educador não aprovou tal atitude e encaminhou o aluno para o diretor da escola. A atitude do professor foi errada. Errada. Então, com essas ideias, ó, li o enunciado, já precisa me soar familiar, porque quando eu vou para as alternativas, eu já preciso saber que qualquer alternativa que falou que o diretor estava certo, tem que cortar fora. Então, na letra A, o professor portou-se acertadamente? Não, não pode ter ficado bravinho. É direito do aluno, é dar esse direito. O aluno agiu corretamente, pois é seu direito contestar critérios avaliativos, inclusive recorrer às instâncias escolares superiores? Sim, o aluno agiu corretíssimo. O diretor deve advertir o adolescente? Se ele vai advertir é porque estava errado. Porque ele não tem competência ou maturidade, não interessa se ele tem ou não. O ECA deu como direito, então ele tem. Tá? O docente equivocou-se. Opa, isso aqui, aparentemente, né? Podia estar certa. Embora seja inapropriado o estudante questionar os critérios. Então, errado também. O adolescente errou ao questionar? Não errou nada, é direito dele, ele pode questionar o que ele quiser, sendo critérios avaliativos, inclusive recorrer a instâncias escolares superiores. Essa aluna do cursinho da Fabi não pode errar, isso daqui já falamos bastante. Agora, olha essa outra, hein? Essa outra, 48, essa já tivemos uma questão que caiu dela, pessoal. Mais uma vez, tem gente que falou, mas a 48 também estava idêntica, tem que anular. Não, tem que anular. Foi muito parecida. Então, já estamos percebendo que BNCC, as questões estão meio parecidas. Certo? LDB também. Artigo 11 dos municípios. Lembra que para vice foi umas alternativas um pouco maiores, né? Tinha o texto inteiro. Qual a incumbência do município? É assegurar o fundamental e com prioridade o médio? Esse é dever do Estado, não do município. B. Coletar, analisar e disseminar informações sobre educação nacional. Olha, nacional. Nós estamos falando de atribuição da União, do governo federal. Estabelecer em colaboração com os estados competências e diretrizes para a educação infantil, fundamental e médio. Médio não. Município médio não. Prestar assistência técnica e financeira aos estados. Já pensou município pobre? É a União que tem que fazer isso. Nossa alternativa correta é a letra E. Oferecer educação infantil e creche para a escola e com prioridade fundamental. Lembra, pessoal, município é infantil e fundamental. Estado é fundamental e médio. União é organização e financiamento das instituições de ensino e de educação no Brasil. Certo? Uma questão que já caiu. Eles estão agarrando um amor com o artigo 11, hein? Ele é um artigo que tem vários detalhes sobre o município. Se eu fosse prestar a prova de orientador pedagógico, eu daria uma lidinha nesse artigo 11 de novo, hein? Para verificar os detalhezinhos dele lá, tá? Já caiu 2 vezes. A PEB 1 e PEB 2 são questões mais fáceis, com idade, né? De matrícula e tudo mais. E as duas já que nós vimos aqui, caiu isso. Agora, a questão 49, artigo 208. Esse eu falo já há 3 anos com a Fabi. 3 anos que eu estou com a Fabi, eu falo desse artigo, dessas pegadinhas. É dever do Estado a efetivação da garantia do quê, pessoal? Preste atenção. Progressiva universalização, lembra que a progressiva universalização é a passagem? É a passagem do quê, pessoal? Do ensino médio gratuito, não tem nada que superior, não tem que garantir a progressiva universalização do superior. Então, o superior, eu corto fora. Na B, atendimento educacional especializado a portador com deficiência. Bonito, é isso aí. Tá? Porque a LDB que fala dos outros grupos, né, de transtorno e alta habilidade de superdotação. Constituição, não. Tava legal. Preferencialmente, yes. Né? Não é nem exclusivamente, nem obrigatoriamente. É preferencial. Tava bonito. Mas é em centro de educação especial, pessoal. Era a rede regular de ensino. É errado. Educação infantil em creche para escolas crianças de até 5 anos? Yes. Sim. Antigamente que era de 0 a 6. Mas com o novo ensino fundamental de 9 anos, educação infantil passou a ser até 5. Na D, oferta de ensino noturno regular, estava bom aqui. Adequado às condições do estabelecimento de ensino?
Não, é adequado às condições do educando. Então, não do estabelecimento de ensino. Educação obrigatória e gratuita dos 3 aos 18? Puxou um para lá, um para cá, né? É dos 4 aos 17. É um negócio das idades aí, né? 4 aos 17. Então, questão 49, essa é uma daquelas mais batidas que nós temos falado muito, né? Não estava caindo muito questão dessa, né? Batida assim. Constituição não estava caindo em todas. Mas esse é aquele tipo de questão, em artigo 206, que fala dos princípios, e 208 dos deveres, essas são duas clássicas, assim, que você não pode errar, hein? Você tem que estar ouvindo a minha vozinha na prova lá, hein? Ó, ó, né? Você tem que estar ouvindo. E a última, pessoal, para fecharmos essa correção aqui, a questão 50. Esta é uma última dica que eu quero dar para vocês. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, fora de brincadeira. Essa acho que é a quarta questão que cai. E é a quarta questão que cai do artigo 28. Pessoal, se você que vai fazer orientador pedagógico, não sentar agora e abrir o artigo 28, porque são muitos incisos. É um artigo imenso que fala de vários detalhes que têm que ser assegurados no direito à educação. Já caiu de acessibilidade, já caiu da situação de garantias, né, de questão urbanística, já caíram várias questões. Essa daqui, ela está falando da questão da formação. Que tipo de formação? Tá? Vamos só ajustar aqui para a gente enxergar tudo. Nós estamos falando aqui, deixa eu só apagar aqui que o meu toque não permite um risquinho na tela. Né? Nós estamos falando aqui do que tem que ter para uma educação inclusiva. Então, olha a letra A. Acesso à educação superior e educação profissional tecnológica por meio de cota. Lugar nenhum fala de cotas. Pode olhar lá, são vários incisos, mas não fala de cota. Formação e disponibilização de professores para atendimento educacional especializado, tradutor, intérprete de Libra, guia intérprete profissional de apoio. Certa resposta, ele fala que tem que ter a formação e disponibilização de professores nessas áreas. Nós vamos ver aqui embaixo que tem situações que são muito específicas, que fogem ao que ele diz. Olha C, oferta de educação bilíngue, ok. Em Libras como segunda língua e modalidade escrita como primeira, em escola e classe bilíngue? Classe bilíngue, não. Escola inclusiva, sim, tudo bonito, mas classe, então juntar todo mundo, isso não é inclusão. Foco na inclusão. D. Tradutor e intérprete de Libras para atuar nas salas de aula devem possuir nível superior? Ele fala que tem duas possibilidades, né? Tem uma possibilidade de cursos e tem a possibilidade do nível superior. Não que devem, não obrigou, assim. E na E, participação dos estudantes com deficiência e suas famílias nas diversas instâncias de atuação, mediante autorização por escrito, isso é inclusão? Inclusão eu libero todo mundo para participar. Não com autorização por escrito da escola para poder participar. Que é isso? Democracia dirigida? A gente no Brasil já é obrigado a votar e se alistar no exército? Já é uma meia democracia? Imagina, na inclusão? Agora, para você falar e participar, eu tenho que dar autorização? Então, questão certa, letra B de bola. Fechamos aqui a nossa correção da prova para diretor, que foi realizada no último dia 25 de outubro de 2020. Prova de diretor de Sorocaba. Eu sou o professor Marcos Junot, e do cursinho professora Fabiane Prado. Sucesso e foco nas dicas. Você vai passar, hein?